Olá, eu me chamo Jarlice Nina Bezerra da Silva e vim aqui hoje, juntamente com o Joci Menezes dos Santos Júnior, oportunizar a vocês um momento de reflexão, um momento de problematização sobre as relações de gênero na sociedade, em especial as relações que se estabelecem entre a arte e a violência contra a mulher. E para isso, nós vamos iniciar lançando uma primeira pergunta. Por que em tantas obras de arte aparece a violência contra a mulher? Por que é esteticamente valorizada essa violência contra a mulher em muitas obras de muitos artistas famosos, né? E quem são esses grandes artistas que produzem essas obras? Que histórias estão por trás delas? Então, esse aqui é o momento da gente discutir, da gente refletir e com certeza construir conhecimentos a partir dessas angústias, a partir desses questionamentos. E com certeza vai ser um momento muito rico para todos nós. A violência contra as mulheres é um tema bastante recorrente na arte ocidental. São diversas as formas pelas quais essa violência se manifesta. Podemos ver imagens que nos levam a pensar sobre a interseccionalidade dessa violência entre o gênero e outros marcadores sociais da diferença, que nos levam a pensar sobre a questão do feminicídio e também dos raptos. Alguns exemplos da exploração desses mitos e lendas greco-romanos na produção imagética ocidental são o rapto das Sabinas pelos homens romanos, o rapto de Prosérpina por Plutão, o rapto de Dafne por Apolo e também o rapto das filhas de Leucipo pelos Dioscuros. Mas em que consiste o rapto? O rapto é uma forma de tomada à força das figuras femininas por suas contrapartes masculinas nessas imagens. E ele se configura, então, por uma série de tradições de representação, como os braços erguidos dessas mulheres, os cabelos e as vestes desordenados e também as bocas abertas. São formas de demonstrar uma súplica por socorro e uma resistência frente a esses avanços. Essas imagens são reverberações de um sistema em que o poder masculino é preponderante. Nós temos o exercício desse poder dentro das imagens, pelos homens nelas representados, e também em toda a história de produção dessas imagens, que são muitas vezes encomendadas por patronos masculinos e produzidas por artistas homens, que constroem esse imaginário de violência que é pervasivo, inclusive, nos dias de hoje. Diante das obras desses artistas, se impõe um questionamento. O que fazer com esses importantes monumentos da história da arte? Porque são imagens bastante difundidas e admiradas com veneração muitas vezes, ou por olhares anestesiados, que se contentam em deslumbrar-se com a maravilha dessas imagens e não aprofundam uma leitura crítica sobre elas. Sobre essa questão, escreve a artista, ativista e educadora feminista Judy Chicago. À luz da implícita ou explícita violência contra as mulheres contida nessas imagens, elas devem ser vistas como a grande arte que são consideradas, especialmente havendo uma ausência de trabalho das mulheres que apresentem uma visão oposta? E, se a resposta for afirmativa, onde está a linha entre as violências simbólica e real contra as mulheres? Além disso, o que a aceitação da violência simbólica transmite às jovens? E o que faz com a autoimagem dos homens ver os estupradores representados como semideuses? Então, diante do exposto, nós podemos nos perguntar, né, que olhares nós lançamos para essas grandes obras de arte, né, tão conhecidas, muito admiradas em todo o mundo, que vem relatando essa violência contra as mulheres, né? Porque muitas vezes esse olhar é limitado ao senso estético, né? E não se lança aí um olhar mais político, mais crítico diante dessas violências. Então, tudo que foi falado aqui vem nos trazer a oportunidade de refletir em como é importante a gente problematizar essas imagens, problematizar essas obras e a sua própria história,
para compreender e combater, resistir às violências às quais mulheres são submetidas no cotidiano e em toda a história da humanidade. Para além da violência simbólica que permeia a história da arte, então, temos também relatos de violências físicas praticadas por artistas contra mulheres e seu convívio. E essas violências muitas vezes são minimizadas em virtude da excentricidade do artista, de sua genialidade, que o põe em um patamar diferenciado das outras pessoas. Mas nós precisamos problematizar, jogar luz sobre essas violências como uma forma de desestabilizar a posição que esses artistas assumem dentro do status do sistema artístico e também como uma forma de lançar outras lentes para as suas obras. Alguns dos artistas mais estimados no cânone ocidental estão imbricados nessa produção de obras que representam essas violências. E nós temos uma intensa produção nas obras desses artistas e de tantos outros de representações de violências contra mulheres. 3 desses artistas muito famosos e celebrados são Benvenuto Cellini, Pablo Picasso e Salvador Dalí. Entretanto, a partir de suas biografias serem amplamente conhecidas pelo público em geral, esses casos de violência costumam não ser discutidos. Benvenuto Cellini foi um artista italiano do Renascimento e a sua autobiografia dá conta de uma relação extremamente conturbada com uma de suas modelos, chamada Caterina. Em seu relato, o artista escreve: "Agarrei-a pelos cabelos e arrastei-a para cima e para baixo na sala, batendo nela e chutando-a até ficar exausto." Os comentários de Cellini dão conta de que, a partir de sua relação com Caterina, ele obtinha tanto prazer quanto lucro ao deixá-la em situações desconfortáveis e a agredi-la. Pablo Picasso, outro dos artistas que vamos abordar, também possui um histórico de relações conturbadas com mulheres. O artista cubista espanhol produziu diversas imagens em que raptos são representados, e em sua biografia são comuns relatos de violências praticadas contra suas musas. 2 delas cometeram suicídio e outras 2 tiveram colapsos nervosos. É possível especular como essas violências afetam a obra do artista. Diante da imagem A Mulher que Chora, pintada por Picasso, podemos pensar por que essa mulher chora. As palavras de Picasso dão pistas do porquê desse choro. Diz o artista: "Para mim, Dora sempre foi a mulher que chora. Sempre. Até que um dia consegui pintá-la como a mulher que chora. É isso. É importante porque as mulheres são máquinas de sofrer. E eu insisto no tema. Vale ressaltar que o artista praticava diversas formas de violência contra a Dora, muitas vezes bateu nela até deixá-la no chão inconsciente." Escreve Dora em resposta às violências praticadas por Picasso contra ela: "Como artista, você pode ser extraordinário, mas moralmente falando, você não vale nada." O último artista que trazemos para essa discussão é Salvador Dalí. O espanhol surrealista escreve uma autobiografia na qual detalha um caso de violência praticado contra uma mulher. Diz ele: "Afastei minha admiradora, derrubei e pisei nela com todas as minhas forças, até que tiveram que levá-la sangrando para fora do meu alcance." Se o surrealismo que impactava sua produção artística pode servir como uma forma de deslegitimar esse relato escrito por Dalí, há relatos históricos também de violências praticadas pelo artista, como, por exemplo, a ocasião em que ele quebrou 2 costelas de sua musa e empresária Gala. O escritor George Orwell se pronuncia sobre as violências que encontra na biografia de Dalí. Escreve ele: "O artista deve ser isento das leis morais que se aplicam às pessoas comuns. Basta pronunciar a palavra mágica arte e tudo estará ok." A fala de Orwell chama a atenção para o fenômeno muito comum no mundo da arte de justificar essas violências praticadas por artistas e também a forma como essas violências acabam se tornando banais. Em evidente sintonia com as palavras de Orwell está o pôster produzido pelas Guerrilla Girls, em que se lê: "O mundo da arte tolera o abuso porque ele acredita que a arte está acima de tudo e que as regras não se aplicam aos geniais homens artistas brancos. Errado." Então, diante de toda essa discussão, né, que nós abordamos aqui, essas problematizações, nós esperamos que esse conhecimento possa servir para o lançamento de novos olhares
para as obras de arte e para os artistas, né, que as constroem também, que existem histórias de violência por trás e que a gente possa estar cada vez mais superando, né, essa visão só apenas da estética, né, mas para que a gente possa estar construindo uma visão política também sobre a arte. E nós gostaríamos de agradecer ao Sesc Maranhão pela oportunidade, agradecer a todo mundo que teve acesso a esse vídeo e convidar também para que curtam e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e continuem acompanhando a programação do projeto De Ressol Cultural. Um grande abraço!